Fala, meus amigos, beleza? Tranquilidade? Vamos para mais uma questão de processo penal, a nossa questão de número 23, aqui na lista de transmissão, questão recente, agora de 2018, elaborada pela Fundação Carlos Chagas. O concurso é Agente de Polícia Legislativa da Câmara do Distrito Federal. Vamos lá, galera. O que nos diz o enunciado da questão? De acordo com o que dispõe o Código de Processo Penal acerca da competência, considere. Veja com a questão acerca da competência e eu vou precisar da análise do Código de Processo Penal. A própria questão já me fala, de acordo com o que dispõe o Código de Processo Penal, e eu estou fazendo essa observação para vocês lembrarem aquela tecla que eu sempre bato. Não desprezem a leitura da lei seca, a leitura do Código, da Constituição, da legislação especial, porque em muitas hipóteses, como é essa questão 23 que nós vamos analisar agora, o examinador copia a letra da lei e cola na prova. Então, não desprezem a leitura da lei seca. Tranquilo? Combinado? Então, vamos analisar as 5 proposições que a questão oferece, marcar as verdadeiras, as falsas e depois fazer a combinação ao final, conforme requer o examinador. A primeira assertiva diz o seguinte, meus amigos. Acompanhe comigo aqui na tela e na descrição do vídeo também tem um link para vocês baixarem o PDF com a questão. Tranquilo? Veja lá a primeira assertiva. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Galera, já adianto que essa questão é verdadeira. E antes de irmos para o Código de Processo Penal, eu quero que vocês lembrem que a competência em razão do local do crime, a competência territorial no processo penal, ela é relativa, é uma competência relativa. E nos casos de ação penal privada, ação penal exclusivamente privada, o querelante aí ele pode fazer essa escolha, que é o que nós iremos chamar de foro de eleição no processo penal. Tranquilo? Só lembrem dessa observação para uma eventual fundamentação, por exemplo, em uma questão de segunda fase, uma questão dissertativa. Mas veja que, no caso que eu acabei de ler da primeira assertiva, o examinador copiou literalmente o artigo 73 do Código de Processo Penal. Veja o que diz a redação do artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Galera, copiou e colou a redação do artigo 73. Logo está verdadeira a nossa primeira assertiva e eu vou tentar marcar aqui, eu sou uma tragédia nesse material, mas vou tentar marcar aqui de verde para vocês entenderem que a assertiva 1 está verdadeira. Vamos lá então, só para a gente no final conseguir fazer aí a combinação das proposições. A assertiva 2 nos diz o seguinte: não sendo conhecido o lugar da infração, ou seja, não sendo conhecido o local do crime, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Também verdadeiro, e mais uma vez eu lembro para vocês que a competência em razão do local do crime, a competência territorial, ela é relativa. Veja que essa questão, na verdade, essa proposição 2, ela é verdadeira porque novamente copia o texto expresso do Código de Processo Penal. Eu estou aqui diante da redação do caput do artigo 72 do CPP, que nos diz o seguinte: não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Mesma redação estou lendo aqui no Código de Processo Penal, artigo 72 caput. Logo, o inciso 2 também é verdadeiro. Vamos marcar aqui de verde para lembrarmos que ele é verdadeiro. Então, eu já tenho aqui como verdadeiro as assertivas 1 e 2. Vamos analisar então a terceira assertiva, que diz o seguinte: se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Galera, réu com mais de uma residência, competência firmando-se aí pela prevenção. Também verdadeiro, aqui eu ainda estou no artigo 72 do Código de Processo Penal, porém no parágrafo 1º. Olha a redação do parágrafo 1º, mesma redação, copiada e colada. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á
pela prevenção, ou seja, o juiz que primeiro se manifestar em relação àquele fato se torna prevento. Então, a assertiva 3 também é verdadeira. A assertiva 3 aqui eu vou marcar muito bem marcado para eu lembrar que, por enquanto, nós já temos aqui 3 assertivas verdadeiras. A 1, a 2 e a 3. Nos resta analisar a assertiva 4 e a 5ª. Vamos lá. A 4ª assertiva. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Ou seja, o réu com residência incerta, a competência será da capital do estado onde por último ele, acusado, tiver residido. E aí continua o examinador. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Pessoal, cuidado com a confusão que essa questão faz, e eu já adianto que ela está falsa. Veja que, se o réu não tiver residência certa ou então foi ignorado o seu paradeiro, a competência será do juiz que primeiro tomar conhecimento do fato, conforme diz o artigo 72, parágrafo 2º. Olha o que diz o artigo 72, parágrafo 2º do CPP. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Onde que a questão erra? A questão diz que será competente o juiz da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Então, não é onde ou a capital do estado onde houver residido por último o acusado, mas sim o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato, artigo 72, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Além disso, o artigo 88 do CPP nos diz o seguinte, vou ler para vocês a redação do 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Então veja, essa competência do juízo da capital do estado onde tiver residido por último acusado não é conforme a questão diz equivocadamente, quando o réu tiver residência incerta, mas sim no processo por crime praticado fora do território brasileiro, conforme é a redação do artigo 88 do Código de Processo Penal. E aí, o 88, na segunda parte, no caput, termina dizendo: se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Esse finalzinho a questão copia corretamente, mas pelo equívoco que eu já apontei com base na primeira parte do artigo 88 e também do artigo 72, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, a nossa 4ª assertiva está errada. Vamos então analisar a última assertiva, a 5ª assertiva, que diz o seguinte: a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, ainda que haja concurso entre a jurisdição comum e a militar. Veja que eu tenho em relação à conexão e à continência regras que vão modificar as regras originárias de competência em razão dos fatos estipulados pelo legislador. E aqui ele diz que, ainda que haja concurso entre jurisdição comum e a jurisdição militar, a conexão e a continência vão importar na unidade do processo. Vocês só precisam lembrar que a jurisdição comum era dividida em justiça comum federal e justiça comum estadual, e a jurisdição especial nós temos a justiça eleitoral, a justiça militar e a justiça do trabalho, lembrando que, de acordo com o STF, a justiça do trabalho não decide causas criminais, a justiça do trabalho não tem competência criminal, por isso, em relação à competência, nos interessa no processo penal em relação à justiça especial, a justiça eleitoral e a justiça militar. Combinado? Justiça especial, justiça eleitoral e justiça militar. Justiça comum, jurisdição comum, eu tenho a justiça comum estadual e a justiça comum federal. O que é que o examinador diz? Que haverá unidade de processo e julgamento, ainda que o concurso for entre a jurisdição comum e a militar. Pessoal, isso está errado. O artigo 79 do Código de Processo Penal, ele nos diz que a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento. Perfeito, até aí tranquilo. Só que ele traz duas exceções, onde mesmo havendo conexão, mesmo havendo continência, os processos deverão ser julgados separadamente. E a primeira exceção no inciso 1 é justamente no concurso entre a jurisdição comum e a militar. Então imagina que haja aí um concurso
entre a jurisdição comum e a jurisdição militar, o crime de competência da jurisdição comum será julgado pela justiça comum e deve haver a obrigatória separação em relação ao crime de competência da justiça militar, que deve ser julgado pela justiça especial militar. E além disso, a questão não está cobrando este ponto, mas só para a gente fechar, beleza? O concurso da jurisdição comum e também as questões envolvendo a jurisdição de menores, como o código chama, mas as questões envolvendo criança e adolescente, também haverá separação obrigatória. Logo, a nossa quinta assertiva também está errada. Então vamos ver como é que ficamos. Assertiva 1, assertiva 2 e assertiva 3 correta. E aí nós temos que a alternativa é a que está correta, porque a alternativa a última, é a que exatamente diz que eu tenho como corretas as assertivas 1, 2 e 3. Então, veja se vocês acertaram. A alternativa é a alternativa correta nessa questão. Tranquilo, galera? Beleza? Deu para falar bastante coisa bacana em relação à competência nessa questão e vocês viram que exatamente com a redação do Código de Processo Penal. Grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto sempre.